Bom dia, família do Senhor. Todos caminhamos com a certeza do que queremos nesse mundo. Eu sonho isso, eu sonho aquilo, eu luto por isso, eu luto por aquilo. Gostaria de ter, gostaria de ser, gostaria de fazer. Então somos preparados para entender o que vale a pena nesse mundo. Por isso alguns vendem a sua alma ao diabo para ter fama, sucesso, poder, que de outra sorte, sendo pessoas comuns, não conseguiriam. O mundo é do diabo? Não. O mundo não é do diabo. O planeta não é do diabo. Mas Adão o colocou como gerente quando aceitou o que o diabo falou a Eva. Então entenda, amado, entenda, amado. A vida é uma escolha. E precisamos ter conhecimento. Porque o conhecimento da palavra liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. E qual é essa verdade? O conhecimento. Sem ler a Bíblia, não conheceremos Deus. E alguns até dizem, acreditam, e tem religiões que dizem, que Jesus não é Deus. É um enviado, um profeta. Mas não é assim que a Bíblia diz. No que tem crido? No que tem colocado sua esperança? Em quem tem colocado a sua esperança? No que tem colocado a sua esperança? Numa religião vazia? Em homens? Em famosos? Tudo errado. Não é religião que salva. Não são homens que pregam bem. Sabe o que salva? Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Então você precisa entender quem é Jesus Cristo. E para entender quem é Jesus Cristo, precisamos ler a Bíblia para entender o que a Bíblia diz de Jesus Cristo. Vamos ler? Está aqui em João, logo no primeiro capítulo, a apresentação de Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo estava com Deus. Vamos entender essas três coisas. No princípio era o Verbo. Ele era o Verbo. O que é o Verbo? Eu aprendi com a minha professora de português, e minha irmã também é professora de português e aprendo com ela, que o verbo é a ação da frase. Quer saber onde está o verbo na frase? Vê o que provoca, o que é a ação da frase. Mané roubou o pão. Onde está a ação? No ato de roubar. Então roubou é o verbo. Entende isso? Então Jesus era o verbo de Deus. Isso quer dizer o quê? Que ele era a ação de Deus. O poder estava no Filho. E o Filho manifestava a glória do Pai, fazendo as obras que o Pai lhe ordenava. Assim, a primeira coisa que vemos aqui é que Jesus era o verbo vivo, a ação plena de Deus. Em seguida, o verbo era Deus. Quem era o verbo? O verbo era Deus. Vamos ler de novo? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Jesus era o verbo, a ação de Deus. Vou repetir. Jesus era o verbo, a ação de Deus. Ainda é. Aí continua a revelação de quem era Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, estava no princípio com Deus. Qual o princípio? Você sabe qual que é o princípio? Quantos milhões de anos tem esse princípio? Todas as coisas, o que está dizendo?
todas, todas, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Está vendo a confirmação do verbo e da ação? Sem Jesus Cristo, nada que você enxerga aí no mundo, uma girafa, uma pulga, foi feito. Porque a mão do Senhor Jesus era a ação de Deus, era o verbo de Deus executando a obra. Deus o arquiteto, Jesus o mestre de obras. Entenda, amado, entenda, amada, só lendo a Bíblia conheceremos. Então, amado, amada, o versículo 4 ainda está escrito assim: nele, em Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Quais as trevas não compreenderam? Os homens que habitavam no tempo de Jesus, que não tinham conhecimento da luz, porque viviam em trevas. Por que viviam em trevas? Porque o gerente do mundo é Satanás. E até Jesus vir e pagar o preço do erro de Adão na cruz, ele não pôde resgatar as pessoas das trevas. Mas quando ele vem, ele entrega a sua vida em resgate de todas as almas que queriam sair das trevas. Eis que as trevas conheceram a luz que era Jesus e não tiveram como reter as almas presas. Presas, sim, presas. Presas na maldade, na violência, no engano, na mentira, na ambição, nos desejos, na lascívia, na prostituição, na mentira, no ódio, no rancor. São esses atributos de Satanás que prendem uma alma e a faz ser assim. Então vem a angústia, vem a depressão. Por quê? Por quê? Porque essa alma está presa nas mãos de Satanás. E quando vem a luz, que é Jesus, tudo se faz novo. E Jesus diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem morreu? Quem está nas trevas está morto. Está morto. Está sem fé, está sem esperança. Está fazendo mal, não se portando com mais nada. Mas quando ele olha lá para o fim do túnel e vê uma luz, ele diz: tem uma luz no fim do túnel. Vou caminhar em direção a ela. E quanto mais ele caminha em direção à luz, mais ele se aproxima do quê? Da sua libertação. Moisés tirou o povo da escravidão e do Egito, atravessou o Mar Vermelho e fez prodígios. Segundo a vontade de Deus, fez da rocha nascer água. Mas Jesus, que é a rocha, é água viva, que mata a sede do faminto, daquele que tem sede da palavra. Então, preste atenção. Jesus é Deus, é o verbo vivo, é a luz do mundo. Sem Jesus não dá para ser feliz. Tira a sua visão, os seus olhos desse mundo. Esse mundo é nada. Lá na eternidade, a sua memória vai ser apagada. Você nem vai lembrar quem você foi aqui. E aí? Entenda, você precisa viver para Deus agora. É agora que você vive para Deus. Porque lá na eternidade você não vai viver para Deus. Você vai viver com Deus. Se você não aprender a viver para Deus agora e escolher Jesus, Senhor e Salvador, Deus, você não vai conseguir chegar à eternidade com Deus. Se você ainda não aceitou Jesus, é tão simples. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Porque todos nós somos pecadores. Eu sou, todo mundo é. E todo dia eu peço perdão a Deus pelos meus pecados. Os que estão ocultos até de mim mesmo, que eu faço sem saber, que eu malgoo alguém sem saber, que às vezes eu posso dizer uma mentira e depois falar: nossa, precisava ter falado aquilo. Peco,
sou pecador e todo dia peço perdão a Deus pelos meus pecados. Então, vamos pedir perdão pelos nossos pecados e dizer: eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E creio que Ele, Jesus Cristo, ressuscitou dos mortos. Parabéns! Se você repetiu com seu coração aberto, seu nome foi escrito no livro da vida. Basta você agora começar a ler a Bíblia. E se não a entender de pronto, porque isso acontece, não desanime. Comece lá de Gênesis, do começo. Lê lá um capítulo por dia, vai te demorar aí 10 minutos para você ler, ou 5, depende da forma que você lê. Não vai te tomar mais do que 10 minutos. Isso eu tenho certeza. Tenha essa prática todo dia. Não se preocupe com o seu entendimento. Apenas faça. E o Espírito Santo vai começar a trabalhar na sua vida. Por quê? Porque está escrito: a palavra que você engole, que você leva lá para dentro de você, produz algo e não volta sem produzir. Então, o caminho é esse. Jesus é Deus. E a verdadeira religião é amar a Deus sobre todas as coisas. E você só pode amar a Deus sobre todas as coisas se você o conhecer através das Escrituras. Aprenda a ler, a confiar no Senhor. Beba essa água limpa que vem da fonte do trono de Deus, que é a sua palavra. Beba dessa palavra, coma essa palavra, se alimente dessa palavra, todos os dias um pouquinho. Então um dia você vai ver o tanto que entrou de Deus na sua vida. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre e eternamente. Em o nome de Jesus. Amém.